dando continuidade à nossa aula, vamos lá. Artrite infecciosa. Então, é uma infecção do conteúdo líquido sinovial, que é o conteúdo que envolve a articulação. Aí eu deixei até uma ilustração de artrite infecciosa no joelho, na articulação do joelho, e existe o que? A presença de uma bactéria. Se esse paciente não for tratado rapidamente, né? Porque é uma infecção importante, significativa, que pode gerar o quê? Uma infecção hematogênica. E aí o paciente entra em sepse ou septicemia, ou seja, infecção generalizada e pode até ir a óbito, tá? Então é muito importante a abordagem desse paciente. Aqui. Rapidamente, tá? Os sintomas, o paciente vai apresentar febre, dor, difícil movimentação da articulação infectada, por conta, inclusive, da dor, pelo acúmulo de líquidos, né, que é o edema, e aí provoca rigidez na articulação. E as principais articulações que são afetadas com maior frequência são as articulações do joelho, do ombro, do pulso, dos dedos e cotovelos. Vejam, eu pus até no quadrinho aí para vocês. Uma articulação infectada costuma ser destruída em poucos dias, a menos que se entre com antibiótico terapia, o antibiótico imediatamente iniciado. É uma emergência ortopédica, tá bom? O diagnóstico é feito como? Pela punção desse líquido articular infectado para se fazer o quê? A determinação da bacterioscopia, né, para se ver qual bactéria está ali afetando a articulação e determinar quais os antibióticos são sensíveis àquela bactéria, ou seja, é um antibiótico que vai realmente funcionar, né, fazer efeito e eliminar essa infecção, tá bom? Lembrando que esse paciente, para fazer esse procedimento, o enfermeiro ele deve seguir o protocolo institucional e preparar o material a ser utilizado durante o procedimento. Isso serve não só para esse caso, né, que nós estamos falando, mas todo o material, né, que nós vamos utilizar em cada procedimento, o enfermeiro sempre tem que estar atento, conhecer, faz um checklist, sabe, gente? É muito bom. Os materiais, a luva estéreo, qual o tipo de seringa, agulha, o antisséptico, certo? A paramentação de quem vai fazer o procedimento, tá? Então, a enfermagem ela deve estar muito atenta a isso, o enfermeiro conduzindo a sua equipe. O tratamento é com antibiótico, então a gente chama de antibiótico terapia, porque já existe uma infecção. É diferente do antibiótico profilático, certo? Porque em alguns casos de diversas situações, o paciente, vamos dizer assim, ainda não desenvolveu a infecção, mas já entra com antibiótico profilático porque o risco é muito grande, certo? Por exemplo, numa queimadura, dependendo da extensão e do local de uma queimadura, o paciente não está com infecção ainda, mas pode desenvolver. Por isso que a gente usa a sulfadiazina de prata, que é uma terapia tópica, né, de pomada, enfim, que é justamente já com o uso da prata, que é porque é antibiótico profilático. Não está infectado, mas o risco é tão grande que já entra. Aqui não, aqui nós estamos falando de antibiótico terapia, ou seja, já existe uma infecção, então precisa ser usado, né? Então nós temos aí de escolha, né, de primeira escolha, penicilina, ceftriaxona, oxacilina, vancomicina ou vancomicina, as cefalosporinas, né, e o ciprofloxacina. Alguns casos é indicado a cirurgia e realmente é uma emergência ortopédica, tá bom? No caso da artrite psoriásica, olha que nós temos, né, deformidades nos membros, certo? E é bem acometido, né, as mãos, os membros superiores, certo? E também pode trazer para o paciente, né, a psoríase, lesões vermelhas,
avermelhadas, esperemiadas, espessas, descamativas, e é uma doença crônica que ela ataca inicialmente as articulações, né, como joelho e cotovelo, mas também pode propagar, né, para o couro cabeludo, as costas e se espalhar pelo corpo todo. A psoríase não tem cura, exige vigilância, não é contagiosa, certo? Mas os tratamentos, eles são tratamentos de manutenção e que ajudam a evitar as crises, né? As fases agudas, tá bom? A base genética que interage com esses fatores desencadeantes de crise, né? São fases de maior estresse, exposição a infecções, traumatismos físicos e químicos, o cigarro, né, tabaco, alterações hormonais, diabetes ou gravidez. Então, situações de fragilidade, vamos dizer assim, de fragilidade hemodinâmica da saúde do paciente, tá bom? Existem fármacos, né, também antidepressivos, hipertensores, que podem agravar a doença. Isso é o que os estudos mostram, tá bom? Vou passar um slide aqui. A psoríase, ela desenvolve-se aproximadamente em 50% dos irmãos de pessoas com a mesma doença quando ambos os pais são afetados. Quando somente o pai ou a mãe tem a psoríase, a chance é de 16%. E quando nenhum dos pais é afetado, a chance é de 8%. Isso é o que a epidemiologia nos mostra, os estudos, os dados epidemiológicos. Ela é uma doença crônica inflamatória, então, das articulações, certo? Por isso que chama-se artrite psoriática, né? Que afeta 0,5 ou 0,25% da população. Ela é artrite, então, inflamação das articulações. Então, o paciente tem dor, tumefação, né? Inchaço, edema, rigidez matinal, logo que acorda, né? Muita dificuldade também de mobilização das articulações afetadas. Então, é uma doença de causa desconhecida, que tem relação com o sistema imunológico, sob a influência, então, de fatores genéticos. Fatores ambientais, são aqueles fatores que nós falamos, né? O uso do tabaco, estresse, enfim. E possivelmente, né, de agentes infecciosos também, que acabam trazendo a infecção para as articulações e tendões, certo? No caso, olha essa ilustração, né? Articulação normal, né? E articulação afetada por artrite reumatoide, certo? O que é a artrite reumatoide? É uma doença crônica inflamatória, que na verdade atinge as articulações, mas outros órgãos também podem ser afetados. Então aqui nós não estamos falando de infecção, não. Nós estamos falando de uma doença autoimune, que é uma condição que o sistema imunológico está afetado, né? E aí pode acontecer associação de infecções, mas nós estamos falando de uma inflamação, certo? E se não tratada de forma adequada, que vai acabar o quê? Aos poucos, destruindo as juntas, trazendo deformidades, limitações ao paciente, certo? Os sintomas, né? Principalmente nas mãos, nos pés, nos punhos, elas vão trazer deformidades mesmo, certo? Progressivamente. E existe o que? As erosões, né? Até rupturas de tendões nas articulações do paciente, tá? Então, essas alterações, elas vão limitar a movimentação do paciente, tá? O diagnóstico é clínico, inicialmente, mas também é feito exames complementares, exames de sangue, de imagem. Próxima aula nós vamos falar sobre os dados de exames de sangue, né, e alguns exames laboratoriais. Existe o fator reumatoide, que são provas que medem a atividade inflamatória, e aí é analisado, né, a presença do anticorpo antipeptídeo citrulinado cíclicos, certo? Também é feito raio-x das articulações que estão comprometidas, ultrassom e ressonância magnética. O tratamento são medicamentos usados para autoimunidade exagerada,
e também imunossupressores, medicamentos anti-reumatoides que vão controlar essa doença, certo? Aqui no caso da artrose. A artrose tem o quê? O comprometimento, a erosão da cartilagem. Olha só, uma cartilagem normal e uma cartilagem lesional, certo? Então, isso é o que nós não conseguimos visualizar olhando para a articulação do paciente, porque a pele muitas vezes está como? A pele está íntegra, né? Então, é uma alteração interna. E por isso que é importante nós entendermos essas doenças agora em clínica médica, na semiologia, né? Então, aqui, as artroses são o quê? Doenças osteoarticulares, ou seja, acomete o osso e nas articulações, são doenças inflamatórias e degenerativas. Então, acomete a cartilagem, no caso aqui, e a linha, né, da articulação, com maior ou menor intensidade, mas vai existir o quê? A perda funcional, que vai variar de paciente para paciente, certo? Então, por isso que o quadro clínico recebe artrose, osteoartrite, é um processo que degenerativo da cartilagem. As causas podem ser várias, cada caso vai ser analisado, por isso que a análise da semiologia, né, o exame físico, a abordagem do paciente, a história do paciente é muito importante, tá? Também pode ter causas hereditárias, né, endócrinas e adquiridas mesmo, pela fratura, né, ou inflamações que vão acometendo caso a caso do paciente. Qual o tratamento da artrose? Aliviar a dor, deter, né, tentar verificar qual a possível causa para tentar segurar, né, o crescimento e reduzir a incapacidade funcional da articulação. Então, por isso que é importante entender cada paciente, cada caso e fazer uma terapia, determinar um plano de cuidados individual, tá? Olha que legal essa ilustração. A cartilagem está aqui normal e olha como está a cartilagem na osteoartrose, né? Então, a cápsula já está, olha, com edema, a formação cística, né, e esclerótica do osso, existe uma fibrilação cartilaginosa, né, por isso que o paciente às vezes sente, né, clicar, né, enfim, existe, olha, a osteofitose, certo? Então, o osso fica bem, a cartilagem vai ficando aqui alterado, hipertrofia da bolsa sinovial, né? Alteração mesmo do contorno desse osso, tá? Então, é muito importante nós avaliarmos, acompanharmos esses pacientes. Então, o cuidado de enfermagem, qual é? Vocês vão fazer um bom exame físico, né? Céfalo-caudal, sempre perguntando para o paciente, o que o senhor tem? Quais as suas queixas? Me conta a sua história. Então, nós na semiologia já vamos fazendo o quê? Anamnese. Então, vamos lá. História pregressa, quais os as ocorrências do paciente, quais os medicamentos que ele usa, se ele faz algum acompanhamento, por exemplo, com endócrino, diabetes, hipertensão, problemas hormonais, medicamentos, por exemplo, né, para tireoide. Tudo que o paciente tem para nos contar é importante, inclusive os fatores emocionais, né, estressantes, porque inclusive acomete o sistema imunológico. O que esse paciente come, se ele bebe água, enfim, todo o contexto desse paciente, fazemos o levantamento de problemas, dali determinamos o diagnóstico de enfermagem, por isso a gente usa o NANDA, e traçamos o plano de cuidados, que é o NIC, e por fim, quais os objetivos, quais os resultados finais esperados, que é o NOC. Daí a gente fecha uma bela assistência de enfermagem, um bom processo de enfermagem, né, que é a sistematização da assistência de enfermagem, ou seja, organização da assistência de enfermagem. Assim, vocês vão ser enfermeiros nota 10, viu? E é isso que eu desejo. Mas vamos lá, vamos continuar nossa aula.